Vamos ver o discurso da ministra Anísia. Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Não posso esquecer que... Lucas. Exatamente, Diego. Eu estava acompanhando ao vivo, né? A gente estava na sala no momento, e esse ponto que ela coloca, a ministra Anísia teve diversos falhas, por assim dizer, diversos defeitos na sua gestão. A gente cobriu amplamente sobre o combate à dengue, a questão das vacinas, da Covid e tantas outras. Foram diversas falhas, mas isso não isenta que, de fato, houve um clima de boicote e derrubada a Anísia desde que ela assumiu o governo. Ela assume um governo que promete a gestão da ciência logo após a questionável gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Esse era o governo, esse era o discurso do presidente Lula, e o seu cargo, por ser um dos ministérios com maior orçamento e com acesso direto ao eleitor, acesso direto aos municípios, que é a saúde, ela sem dúvida sofreu muita pressão por, muitas vezes, atender a questões técnicas, ou seja, ela, em vez de privilegiar certos acordos, ela passava emendas por questões técnicas, o que normalmente seria visto como algo positivo, aqui dentro do Congresso Nacional era lido como uma falta de habilidade política. E aí entra o ministro Padilha. O ministro Padilha já foi ministro da Saúde, já foi deputado e já foi, como ele mesmo gostou de lembrar, muitas vezes ministro das Relações Institucionais. Ele vai trazer esse lado mais político. Ele vai tentar, por assim dizer, unir a técnica à vontade dos parlamentares, em especial do Centrão, que é quem o governo precisa conquistar. É para isso que ele está lá, é para isso que se propõe. Só ligando quando caiu, que eu ia colocar, que é preciso colocar, sim, que ele também não só entra e vai para a saúde por uma questão de falha da ministra Anísia. Também havia, sim, essas diversas reclamações à postura do Padilha como ministro, por mais que ele fosse, como cobrimos, desautorizado pelo presidente Lula. Não é só uma questão da Anísia. Ele também é tirado da pasta porque muitos aliados falaram, bom, mas se ele tivesse fazendo um papel brilhante, o Lula arrumaria outro político, afinal, político é o que não falta nessa cidade, para colocar nesse papel. Então, sim, a Gleice chega com este papel na SRI de colocar um pouquinho de ordem na casa. Cobrar o PSD, cobrar o MDB, cobrar a União Brasil e cobrar os próprios deputados do PT, a quem ela tem total respeito, para falar, olha, agora é a votação, olha, estamos fazendo isso, vocês vão votar com a gente sim. Então, para concluir o que eu estava colocando e ligando a resposta do Padilha, houve sim um grande burburinho aqui no Planalto e no Congresso de que, para além de tudo, ela ia ajudar a colocar uma ordem na casa, coisa que muitas vezes o Padilha falhava. Diego. Boa, obrigado, Lucas. Bom trabalho para você em Brasília. Obrigado pelas informações. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu. Sakamoto, essa troca na saúde. Pera, desculpa, tava no mudo. Não, Diego, a troca na saúde, exatamente. A ministra Anísia, ela saiu super chateada, a gente sabe disso. Ela tentou defender o próprio presidente Lula na saída dela, disse que, olha, a imprensa estava demitindo ela nas semanas anteriores, estava fazendo fofoca, estava fazendo tudo isso não era legal, né? Fez uma crítica a plantação de notícias aqui e ali, mas as notícias foram plantadas, inclusive, pelo Palácio do Planalto, né? Por pessoas que estavam lá dentro, que têm interesse, né? Aqui e ali, nas mudanças ministeriais, né? Então, plantadas por Centrão, plantadas pelo PT, para todo mundo. A ministra, né, ela foi alvo, né, de ataque de pessoas que estavam de olho gordo no cargo dela, né, de pessoas que por conta disso atacavam, né, as ações do Ministério da Saúde,
né? Ao mesmo tempo, havia críticas por parte do governo, o próprio presidente externou, não é que essas críticas ficaram em bastidores, o próprio presidente externou as críticas, não com relação à competência técnica da ministra Nízia, mas com relação à capacidade, do Ministério de fazer, de mostrar o que estava entregando e de fazer política na relação com o próprio Congresso Nacional. Afinal de contas, o Ministério da Saúde é a pasta com maior quantidade de recursos da esplanada dos ministérios, e por isso o próprio PP lá atrás, antes mesmo de assumir o governo, né, do presidente Lula assumir o governo, o PP já estava de olho, né, o grupo do Lira já estava de olho na pasta, né. Então, é claro, pode-se, o governo, inclusive o presidente Lula, foi deselegante porque permitiu uma fritura em praça pública da ministra por tanto tempo, coisa que ele fez também com outros de seus assessores, né, até que acompanhavam ele por mais tempo, mas essa crítica, né, com relação ao que foi feito com ela, né, é uma crítica que não claro, cabe uma parte, acho que ao Lula e ao governo, cabe uma parte aos aliados, né, cabe uma parte também de autocrítica do próprio ministério com relação a como comunicar, porque afinal de contas ela pegou um ministério que estava terra arrasada no pós-bolsonarismo e, é claro, tentou tirar da lama. Muito foi feito, é claro, muito ficou a fazer. Agora, com a chegada do Padilha, a ideia é exatamente que tenha essa articulação, tanto para mostrar o que foi feito, o Padilha é mais combativo politicamente, mostrar o que foi feito, né, mostrar o que está sendo feito, mas principalmente tentar melhorar a articulação do Ministério, a articulação política, né, não só com o Congresso Nacional, mas também com estados e prefeituras. Tá bom, vamos ouvir o que disse o ministro Padilha nessa posse como titular da pasta da saúde. Negacionistas, vocês têm as mãos sujas com o sangue de todos aqueles que partiram na pandemia de Covid-19. Esse governo não permitirá que a perversidade de vocês gere indiferença e desprezo à vida das nossas crianças e das famílias brasileiras. Não permitiremos que discursos irresponsáveis e mentiras, por vezes propagados de maneira criminosa, nos impeçam de proteger a vida e o futuro das nossas famílias. Nós vamos impulsionar um amplo movimento nacional pela vacinação e defesa da vida, que consolidará o Brasil como o mais amplo e diverso programa público de vacinação do mundo. Queremos chamar de volta todos aqueles que se mobilizaram durante a Covid para defender a vida das nossas crianças, dos idosos e famílias por meio da vacinação. Irei a cada canto desse país com esse propósito, na imprensa, nas igrejas, em todas as manifestações religiosas, nas torcidas uniformizadas, que querido Adilson Monteiro Alves, nosso conselheiro aqui da democracia corintiana, em todas as empresas, querida Luísa Trajano, nossa grande defensora da vacina. A pandemia de Covid-19 é um custo muito alto, nos apontou os caminhos para enfrentar possíveis surtos e endemias. Não há truque mágico, só se enfrenta o problema de saúde pública à luz da ciência. Isso significa ter profissionais mobilizados e bem orientados. Raquel. Olha, Diego, acho que todo mundo aqui sabe das minhas posturas feministas e de defesa do direito da mulher, mas eu acho a ministra Nízia contraditória quando ela fala que a gestão dela foi alvo de ataques misóginos, porque ela precisa decidir, porque se ela foi alvo de ataques misóginos, ela foi alvo de ataques do presidente Lula, porque era ele que cobrava ela nas reuniões de governo, ele que fez cobranças muito duras, que uma vez ela até chorou numa reunião, foi amparada pela Janja. Então, assim, não dá para ela poupar o Lula e jogar a culpa na misoginia. Assim, ela está sendo absolutamente contraditória, certo? A gente sabe que tinha uma disputa em torno da pasta dela pelos bilhões que estão em jogo ali, mas o Lula não tirou a pasta dela e entregou para o Centrão. O Lula tirou a pasta dela e continuou com os bilhões da saúde nas mãos do PT. Ele entregou para um petista, né? Para o ministro Alexandre Padilha. Então, existe ali em jogo também, na questão da saúde, o desempenho da ministra. Né? Era terra arrasada, mas o que a gente escuta nos corredores do Ministério da Saúde foi que havia uma desorganização. O plano estratégico do Ministério foi publicado semanas atrás, dias atrás.
né? Ela fez muita coisa, mas existia muita cobrança de que havia mais a fazer. Ela pegou um orçamento enorme que tinha sido anabolizado na PEC de transição, porque voltou a ter os mínimos constitucionais para saúde e educação. E o que era cobrado por Lula e pelos partidos ali aliados, de uma forma, às vezes, bastante deselegante, isso vindo do próprio presidente, é que pudesse se usar melhor esse orçamento, que as entregas fossem mais robustas, para que o presidente pudesse ter o que mostrar. O que o Padilha está vendendo agora? Ele está vendendo uma discussão que aconteceu largamente aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, que é esse programa Mais Especialistas, que as pessoas precisam ter acesso à consulta de especialistas perto da sua casa, que não dá para a pessoa cruzar uma cidade inteira para poder ter acesso a um médico ginecologista, para poder ter acesso a um médico que cuida do seu estômago, para poder ter acesso a um cardiologista. Então, assim, existem programas muito concretos que ela poderia ter implementado e não implementou. Então, existe um motivo para a troca, certo? Então, ela pode ter sido alvo, sim, de cobranças que foram muito duras e elas são mais duras em cima das mulheres. Mas aí ela precisa identificar também o alvo. Certo. Pessoal, vamos fazer um intervalo para você que está na TV. Em instantes a gente volta com outros destaques dessa segunda-feira para você. Fica aí que a gente volta já. Bom, aqui no YouTube a gente segue ao vivo. Ô, Raquel, o que esperar dessa reforma ministerial? Será que continua? Olha, Diego, eu realmente, assim, o presidente Lula, ele costuma fazer essas reformas muito a conta-gotas, né? Existe ainda a questão da Secretaria de Governo, que a gente não sabe se o ministro Márcio Macedo vai ser trocado ou não. Ele insiste que ele vai ficar no cargo, qualquer matéria que é publicada sobre isso, a gestão de imprensa dele já vem em cima dizendo não, ele não vai ser trocado, etc. Existe essa expectativa de que talvez Guilherme Boulos vá para essa pasta, que ele teria ali o que agregar, né, fazer essa melhor articulação com os movimentos sociais. O governo peca nisso na hora de organizar mesmo eventos, de ter essa articulação maior, de conseguir falar com os movimentos sociais, de conseguir tomar as ruas. Mas se fala ainda mais nisso, assim. Não sei se eu vejo o presidente Lula mexendo mais no ministério para poder, de repente, o que se diz, né, de fazer um sinal ao centro, de trazer mais o centro para dentro do governo. Existia essa expectativa com a reforma ministerial, de que o Lula, por conta da queda de popularidade, desse mais espaço ao centrão, mas o que a gente percebe é que o presidente Lula não fez esse movimento. Eu acho que o que ele captou é que não adianta ele fazer isso, porque se a popularidade dele estiver baixa, como os deputados eles têm acesso ao orçamento via emendas, não adianta ele dar ministério, porque o Centrão não embarca com ele em 2026 com base em ministério. Então, a sensação que dá é que ele se cercou dos seus e que ele vai tentar trazer esses partidos para a sua coalizão com base em que ele conseguir de popularidade. Então, não vejo um avanço em reforma para poder trazer mais o Centrão para mais ministérios, não. Sakamoto, a gente tem alguns segundinhos ainda. O que esperar dessa reforma? Alguns segundos? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que o presidente Lula está tentando fazer a reforma possível, considerando que a popularidade dele... Se a popularidade dele tivesse alta, todo mundo ia querer entrar no governo agora. Como não tá, as pessoas ficam na dúvida, e se eu entrar, me comprometo para o ano que vem, tudo isso mais, né? Mas ele vai conseguir fazer, acho que a reforma possível. E aí vai tentar apresentar no ano que vem dados econômicos. Dados econômicos está apresentando bem. Os dados principais é inflação, preço, custo de vida, qualidade de vida, que tem a ver com o preço. Aí se essa qualidade de vida melhorar, inflação melhorar, aí o pessoal que não pulou no barco agora, pula no ano que vem para dentro. Caso contrário, o pessoal pula para fora.